Oi, gente, meu nome é Adriane e nesse canal eu dou dicas de livro, falo a minha opinião de livros no geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações para saber quando sair vídeos novos. Hoje eu vou falar de um dos livros mais impactantes que eu li esse ano, que é Enquanto Houver Limoeiros, da escritora Zolfa. Zolfa, ela é canadense, mas ela é de origem síria. E o livro é uma história que mistura amor, esperança e principalmente a realidade brutal da Guerra da Síria. Publicado em 2022, Enquanto Houver Limoeiros acompanha Salama, uma jovem estudante de farmácia que se torna voluntária em um hospital enquanto tenta sobreviver em Homs, uma das cidades mais destruídas durante a Guerra Civil Síria. Esse é um livro sobre sofrimento, mas também sobre amor, resistência e principalmente sobre esperança. Para a gente entender a força dessa narrativa, a gente também precisa entender um pouco sobre o contexto histórico que inspirou a autora. Por isso, a gente precisa voltar lá em 2011, quando começou a chamada Primavera Árabe, que foi uma série de manifestações pró-democracia que se espalhou por vários países ali do Oriente Médio. Iniciado em 2011, o conflito na Síria se tornou um dos principais episódios mais devastadores e complexos do século XXI, envolvendo disputas internas, interesses geopolíticos e uma crise humanitária sem precedentes. A Guerra Civil ela transformou completamente o país e todo o contexto ali geopolítico do Oriente Médio. Embora o conflito ele tenha iniciado em 2011, as suas causas elas foram um acúmulo de coisas que ocorreram durante décadas, visto que o regime autoritário ali do país, da família Saad, estava no governo desde a década de 70. O governo ele acabou reprimindo de forma muito violenta todos os manifestantes pró-democracia que foram às ruas ali durante a Primavera Árabe, e essa resposta violenta do Estado acabou gerando a militarização do conflito e a fragmentação da oposição em muitas frentes, incluindo também alguns grupos radicais, e assim acabou iniciando a Guerra Civil Síria. O conflito ele durou quase uma década e a queda do regime do Assad marca um ponto na história da Síria e em todo o contexto geopolítico ali do Oriente Médio muito importante. E após mais de uma década de guerra civil, o país hoje ele está em um período de transição, ele está em um governo de transição, que são algumas frentes que estão ali governando o país, tentando restabelecer a paz e tentando restabelecer uma Síria um pouco mais estável, mas ainda o país enfrenta algumas questões muito sérias, ainda existem alguns conflitos lá internamente, mas a Síria hoje ela está nesse governo de transição. Tem um vídeo muito legal do canal Mundo Sem Fim, que eles foram na Síria esse ano, em 2025, e mostram um pouco como que a Síria está hoje. Eu vou deixar o link do canal deles aqui, o link desse vídeo aqui embaixo, para vocês, se vocês tiverem curiosidade, dar uma olhadinha para vocês entenderem como que a Síria está hoje. Lá também eles falam um pouquinho sobre a história da Síria. O resultado desse jogo de poder ali na região fez com que a ONU classificasse a Guerra da Síria como o pior desastre causado pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial, e em cerca de uma década de conflito, houve mais de 400 mil mortos, desses dos quais 117 mil foram civis, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, e cerca da metade da população síria anterior à guerra, em torno de 11,5 milhões, vive hoje de forma refugiada em diversos países, principalmente ali entre Turquia, Jordânia, Líbano e Egito. E segundo a ONU, hoje 80% da população vive abaixo da linha da pobreza na Síria. Esse foi só um apanhado, assim, um contexto para vocês entenderem um pouquinho sobre o que aconteceu na Síria, mas eu vou deixar aqui também o link dos artigos que eu li para conseguir entender e trazer aqui a explicação para vocês. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nessa história e entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu e o que acontece na Síria.
Agora falando um pouquinho sobre o livro. No livro a gente acompanha a Salama, que é uma jovem síria moradora da cidade de Homs, que ela é muito estudiosa, ela é muito inteligente, e a Salama ela é como qualquer outra jovem de qualquer outro lugar do mundo, porque ela gosta muito de sair com as amigas dela, ela gosta de assistir filmes, fazer skincare, e ela também é muito fã do Estúdio Ghibli. O seu sonho é ser farmacêutica e, ainda muito jovem, ela ingressa na universidade para seguir seu sonho e ela sabe de cabeça muitas propriedades medicinais de várias plantas. Então, ela tem decor na cabeça dela essas propriedades e, em vários momentos do livro, ela começa a recitar isso que ela tem de memória. E quando inicia o conflito, ela está entre o segundo ou primeiro ano da universidade. A Salama, ela perdeu quase tudo durante o conflito. Ela perdeu seus pais, o futuro que ela imaginava e também essa sensação de segurança que ela tinha. Quando o conflito se iniciou, ela prometeu pro irmão dela que ela tentaria salvar a família dela. O irmão dela, ela não sabe se ele tá preso ou se ele foi morto, então isso é uma dúvida para ela. Ela não sabe o que aconteceu com o irmão dela. E como eu falei, a família toda dela ela acabou perdendo a família e a única pessoa da família que resta para ela é a sua cunhada e também a melhor amiga, Laila, que está grávida nesse momento. E mesmo com tudo isso acontecendo na vida dela, ela acaba escolhendo trabalhar de forma voluntária no hospital para ajudar os feridos e tentando salvar o maior número de vidas possíveis, visto que o quadro ali dos funcionários do hospital ele acabou sendo reduzido, né? Porque muitos médicos acabaram perdendo suas vidas, ou também acabaram indo embora da Síria, né, para conseguir se salvar. Então, ela atua ali como voluntária do hospital. E toda essa tensão psicológica que ela está vivendo é tão intensa que ela começa a ver uma figura imaginária chamada Kanaf, que representa o seu medo e as suas dúvidas. Então, ela acaba personificando todo o trauma que ela está vivendo ali, através dessa personagem, dessa figura humana. Um pouco antes do irmão dela desaparecer, ela prometeu para ele que ela salvaria a família dela, faria o possível para se salvar e para salvar a família dela. Então, ela começa a enfrentar um grande dilema entre escolher fugir da Síria e salvar a cunhada e a sobrinha dela, ou continuar ali na Síria e continuar ajudando o seu povo da melhor forma possível, tentando salvar o maior número de pessoas possíveis, mas correndo o risco de não sobreviver, nem ela e nem a cunhada dela. No meio desse caos todo, ela conhece Kenan, que é um jovem que tem aproximadamente a mesma idade que ela, e que ele acaba tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos ali do que está acontecendo na Síria e publica no YouTube. E eles acabam se conhecendo quando ele vai até o hospital, levando a irmãzinha dele que está ferida, e a Salama acaba salvando a vida dela ali. Então, nisso acaba nascendo uma conexão muito profunda entre eles, não nada forçado, é algo construído em pequenos momentos de delicadeza, em pequenos momentos ali no meio de toda essa destruição, eles acabam criando essa conexão. E junto eles começam ali nessa conexão e também enfrentam os dois o mesmo dilema entre ir embora, se salvar e salvar a família que restou, ou continuar ali na Síria e tentar fazer algum tipo de mudança, tentar de alguma forma ajudar o seu povo. Devo dizer que o livro, no final, ele faz uma revelação ali de algo que me deixou assim em mil pedacinhos, e que em nenhum momento da leitura do livro eu desconfiei que isso poderia estar acontecendo, mas quando é revelado ali, você acaba percebendo que faz muito sentido em algumas coisas que você lê e fala assim, então é por isso que isso aconteceu dessa forma. Enfim, tem uma revelação no final do livro que é muito interessante e que vai te deixar assim meio que sem reação, e eu acho muito interessante como a autora conseguiu construir isso sem você perceber que isso está acontecendo. Você só consegue perceber
no final do livro. Eu não vou contar aqui pra vocês o que é, né? Porque vocês têm que ler o livro pra saber. E eu acho que faz parte da leitura você ter essa surpresa e descobrir o que aconteceu e entender como a autora ela foi muito genial, na minha opinião, de conseguir montar toda a história e você não perceber nada do que estava acontecendo e só conseguir perceber isso no final. Enfim, o livro ele é muito bom, eu gostei muito dessa leitura e essa história ela mostra o horror da guerra, mas é uma história que não se preocupa em falar sobre os números, enfim, ela foca em mostrar como as pessoas que vivem ali, vivem essa realidade, são afetadas. A autora ela tentou de alguma forma falar muito mais sobre o lado humano, sobre como as pessoas que vivem ali são afetadas por esse conflito do que falar sobre os números, né? Porque a gente está muito acostumado a ver nas mídias, né? Os dados, os números sobre a guerra, mas a gente não consegue imaginar como que as pessoas que vivem esse conflito diariamente conseguem passar por isso. Então, acho que ela se preocupou muito mais em mostrar como o povo sírio foi afetado e é afetado por esse conflito. Além disso, tem toda a simbologia dos limões, que é uma poesia e na literatura e na cultura síria, ali na comida síria, os limoeiros eles simbolizam a esperança e a resiliência do povo sírio diante de tanta adversidade. Um verso muito famoso do poeta sírio Nizar é que cada limão dará um filho e os limões nunca desaparecerão. Isso reforça essa ideia de perseverança do povo sírio. Eu acho muito engraçado como que eu conheci esse livro, porque eu conheci ele, não foi nenhuma indicação, eu conheci ele na Amazon mesmo, porque eu estava olhando os livros que tem lá, e eu vi essa capa e esse nome, me interessei, não fazia ideia sobre o que era esse livro, comecei a ler e gostei muito, acho que vale muito essa leitura para a gente conseguir entender, eu acho muito interessante quando a gente lê algo sobre algo que não é tão comum pra gente. A gente lê muita história sobre que se passa nos Estados Unidos, que se passa na Europa, mas a gente não vê tanta coisa assim dos países mais do Oriente Médio. E eu achei muito interessante que a história, ela não fala, ela se passa na guerra, mas o foco dela é mostrar como o povo sírio como o povo sírio é tão resistente e resiliente, né? A tanta diversidade como a poesia dos Limões fala, né? Eu gostei muito desse livro, quero saber se você já leu esse livro, se você não leu, me conta aqui se você ficou interessada sobre esse livro. E todos os links que eu falei durante o vídeo vão estar aqui na descrição para vocês, se quiserem se aprofundarem um pouquinho mais sobre a Síria e sobre entender um pouquinho mais sobre esse conflito. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para saber quando eu postar outros vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!